rotina diária que me fez escalar uma audiência de 40 milhões de pessoas em um ano, enquanto eu ainda estava na faculdade. Para provar o que eu estou falando para você, aqui está um print de toda a trajetória desse meu negócio digital. Aqui está o Analytics e você pode ver aqui que ao todo foram mais de 147 milhões de usuários, né? 147 milhões de pessoas que passaram pelo meu site, pelo meu negócio digital ao longo do tempo. 40 milhões aconteceu apenas no primeiro ano já. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com você exatamente o que eu fazia para que no fim das contas eu tivesse uma grande audiência e meu negócio prosperasse. Para eu te contar isso, eu preciso te dar um breve contexto, que é o que era esse negócio. Esse negócio era um portal de conteúdo, é um portal de conteúdo que existe ainda hoje, chamado Awebic. O nome vai ficar para outro vídeo, para outro momento eu te explico o porquê desse nome, mas Awebic, awebic.com. Esse foi o site que eu criei no dia 23 de dezembro de 2013, ainda na casa dos meus pais, morava ainda com os meus pais, estava terminando a faculdade, criei esse site, deu muito certo, era basicamente um portal de conteúdo especializado em viralização. No caso, nós criávamos conteúdo de curadoria e usávamos, eu digo, eu estou falando no plural, mas na verdade era eu sozinho, né? No primeiro ano foi tudo eu sozinho, depois eu fui criando equipe. Mas a gente usava ali então meios para criar esse bom conteúdo a distribuição orgânica do Facebook para viralizar, certo? A gente conseguia visitas no site, eu basicamente conseguia visitas no site, e através dessas visitas eu monetizava essas visitas, ou seja, fazia dinheiro com o AdSense, né, com esses anúncios, como você vê aqui rodando no YouTube. É o mesmo programa, né, de monetização que o Google oferece, só que no caso de sites são aqueles banners, né, onde também aparecem propagandas de diversos anunciantes. Basicamente era isso que eu fazia, esse era o modelo de negócio. Então, por que isso é importante para você? Porque para eu te explicar a minha rotina, o que eu priorizava, você precisa entender do que era feito o meu modelo de negócio, como que eu fazia dinheiro. E eu fazia dinheiro dessa maneira. Quanto mais pessoas visitavam o meu site, mais anúncios eram mostrados para essas pessoas, consequentemente, mais pessoas clicavam nos anúncios e mais dinheiro eu fazia. Resumidamente, ainda mais resumidamente, quanto mais pessoas entrassem no meu site, mais dinheiro eu fazia. Basicamente era isso, certo? Então, a partir disso, eu comecei a estruturar minha rotina. E eu fundei esse site, como eu disse, em 23 de dezembro de 2013. E os primeiros meses, os primeiros 2 meses praticamente, foi de muita luta, né? De trabalhar 12 horas, 10 horas por dia, passar aqui na frente do computador, trabalhando, criando conteúdo, dando um jeito de validar o meu modelo de negócio, até que eu lembro muito bem, na véspera do meu aniversário é dia 17 de fevereiro, então no dia 16 de fevereiro, eu lembro isso com clareza, eu vi que estava validado, que eu tinha validado o negócio, eu consegui viralizar um conteúdo e imediatamente eu comecei a monetizar o site com AdSense. Até então eu não tinha colocado nenhum anúncio no site, porque eu queria, em primeiro lugar, validar a minha capacidade de viralização. E eu não queria que os anúncios atrapalhassem nisso, né? Porque as pessoas tinham que entrar no site e compartilhar. Se tem anúncio, atrapalha esse processo, apesar de ser o jeito que eu escolhi para fazer dinheiro depois, né? A maior parte do tempo. Ponto é, no dia 16 ali de fevereiro eu comecei a ter algum resultado de fato e em março começaram as minhas aulas da faculdade, né? Na verdade eu estava ali no último ano, eu tinha poucas aulas, eu ainda estava morando em parte na casa dos meus pais e em parte em Itajubá, na onde eu fiz faculdade. Então eu tinha basicamente 2 residências. Eu ia para lá algumas vezes da semana, né? Tipo, no final da semana eu ia para Itajubá. Então assim, eu tava com uma rotina ainda bastante dividida. E quando eu aproveitei as minhas férias, então de dezembro, quando eu fundei o site, até março, para, ao in total, eu estava de cabeça no negócio, estava querendo de fato fazer a parada acontecer e transformar aquilo que era apenas uma ideia
que me ocorreu quando eu estava em tédio, nas férias, transformar aquela ideia em um negócio. Então eu fiz isso ao longo desse tempo. Em fevereiro o negócio começou a dar certo. Em março eu já estava escalando fortemente o site, estava conseguindo muito resultado. Então março também chegou às minhas aulas, né? Então eu tinha ali algum cronograma ainda de aulas para fazer. Tinha algumas DPs, né? Algumas matérias lá que eu me enrolei e tive que fazer 2 vezes e tudo mais. E o ponto é que a minha rotina, o que eu quero dizer, ela ainda estava dividida. Apesar, pô, eu já namorava a minha esposa, mas a gente não era casado, né? Não estava junto, não morava junto, não tinha filho. Então a minha única responsabilidade era basicamente a faculdade e esse negócio. Essa era a minha vida, né? Era isso que me preocupava. Então, me coloca numa situação relativamente confortável, apesar de ter a faculdade me atrapalhando, me enchendo o saco nesse primeiro ano. Então, dito tudo isso, o que eu fiz, não é? Como eu organizei a minha rotina diária e por que eu estou falando tudo isso para você, por que eu acho que importa, né? Por que eu acho que faz sentido para você que me acompanha aqui, para você que está no mercado de infoproduto e tudo mais, cria conteúdo e tudo mais. Já naquela época, de uma maneira talvez muito espontânea, eu busquei priorizar as atividades que eu fazia em cima das atividades que tinham uma relação direta com a minha capacidade de fazer dinheiro. No meu caso, especificamente, quanto mais audiência eu tinha, mais dinheiro eu fazia. Ou seja, quanto mais pessoas visitavam o meu site, mais dinheiro eu fazia, numa relação muito óbvia, não é? No geral é assim. No geral, quanto mais audiência a gente tem, mais dinheiro a gente faz, não é? Mas nesse modelo de negócio que eu te mostrei, que era um modelo baseado em mídia e publicidade, né, através da exibição de anúncios, eu entendi que eu preciso fazer com que as pessoas visitem o meu site. Eu não posso parar de fazer isso, né? Então, todas as atividades que tinham uma relação direta com fazer com que as pessoas entrassem no meu site de maneira orgânica através de viralização, eram as atividades que eu deveria priorizar, certo? Para início de conversa é isso. Dentre essas atividades, eu busquei identificar as 3 atividades que mais tinham relação. Então, tinham muitas que contribuíam para que eu gerasse mais audiência no meu site, mas 3 delas eu deveria me concentrar para fazer todos os dias, né, incansavelmente, e fazer o negócio crescer, florescer e tudo mais. E quais eram essas atividades? Muito simples. Primeiro, eu passava cerca de 1 hora, 1h30 do meu dia, do meu início do meu dia, analisando tudo que estava viralizando na internet. E naquela época, viralização na internet era principalmente ditada pelo Facebook. O Facebook era o grande canal de aquisição de tráfego viral, né? Desse tráfego orgânico que se espalha e tudo mais. Então eu utilizava ferramentas como BuzzSumo, por exemplo, tinha o Spike, também do Newswhip, entre outras ferramentas que monitoravam tudo o que acontecia ali no Facebook, basicamente. Então, monitoravam fanpages, monitoravam sites, monitoravam contas, perfis de criadores de conteúdo, tinha um excelente monitoramento. E isso me dava inteligência e fazia sentido para mim gastar com essas ferramentas porque eu ganhava tempo, certo? Então, com 1 hora, 1h30 de trabalho analisando o que estava viralizando, eu entendia o que eu poderia usar para a minha criação de conteúdo. Porque o meu portal era um portal de conteúdo de curadoria, né? 80% de todo o período aí que eu fiquei com o site, né? Eu não falei, mas eu vendi o site em 2020, já talvez tenha falado em outros momentos, eu falei em outros vídeos, eu esqueci de falar no início, vendi o site em 2020. Mas durante todo esse tempo, eu acho que 20% do conteúdo publicado era realmente original, talvez até menos. Né? A maior parte era curadoria, ou seja, nós encontrávamos outro conteúdo, depois com o tempo eu fui delegando isso para redatores, né, que compunham a minha equipe, mas no primeiro ano fui só eu, né? Fui com a cara e com a coragem fazendo todo o conteúdo que passava pelo site. Então, eu fazia essa curadoria e, claro, colocava fonte, apontava quem tinha criado aquele conteúdo, né, fazia a devida referência, né, se era um vídeo, colocava lá o vídeo e tal, apontava para o canal da pessoa e tudo mais.
Então, a primeira parte do meu dia de trabalho, uma das principais tarefas que eu tinha era fazer essa curadoria. O que pode parecer uma perda de tempo, de algum modo, porque eu não estou, vamos dizer assim, produzindo ainda, mas eu estou selecionando o que eu vou produzir. Então, é um pouco daquela máxima, né? É uma frase famosa, acho que é atribuída a algum ex-presidente dos Estados Unidos, sei lá, que diz o seguinte, né? Se eu quero derrubar uma árvore, eu vou passar a maior parte do tempo afiando o machado e não batendo com um machado cego, né? Essa ideia, tem um clichê em cima disso, eu não sei exatamente como é, mas você entendeu a ideia. Então, essa primeira atividade, ela poderia soar como uma perda de tempo, mas na verdade estava me fazendo ser muito mais eficiente nas outras duas tarefas que eu já vou te falar quais são. Então, no primeiro momento, né, do meu dia de trabalho, que era geralmente de manhã, eu acordava cedo, geralmente no mesmo horário, acho que nessa época eu devia acordar umas 6h30 da manhã, começava a trabalhar, sei lá, umas 7h30 da manhã, e ia assim durante toda a manhã até o horário do almoço, ali por volta do meio-dia, 1 hora. Dentro dessa janela de tempo, eu fazia faculdade à noite, então quando eu estava em Itajubá, as aulas eram à noite. De manhã era o meu momento de ouro para cuidar do meu site, cuidar do meu negócio. Muito bem, então na primeira parte, em 3 partes desse primeiro momento da manhã, na primeira parte, primeiro 1 hora, 1 hora e meia, eu fazia essa curadoria, essa leitura. Cara, o que tá bombando, o que tá viralizando, o que é trending, o que eu posso aproveitar. Feito esse apanhado geral no primeiro momento, eu ia para a segunda atividade. Então, a primeira atividade era a curadoria de conteúdos virais. A segunda atividade era produzir o conteúdo, certo? Então, eu fiz a seleção daquilo que eu entendia que fazia sentido para o público que me acompanhava, que eu queria alcançar, que tinha potencial de viralização e tudo mais. E aí, eu olhava muito para o que estava viralizando nos Estados Unidos, né? E trazia isso para o Brasil, adaptando. Fazia a tradução, produzia esse conteúdo, mas a maior parte do tempo eu passava me dedicando aos títulos e às imagens que iriam ser incorporadas lá na publicação no Facebook. Como assim? Quando a gente publica um link no Facebook, eu acho que até ainda hoje é assim, o Facebook ele puxa algumas informações daquele link que você está enviando, que basicamente é um título, uma descrição e uma imagem, certo? E ele ainda te dá a oportunidade de escrever um textinho sobre aquele link, sobre aquela postagem. Eu acho que até ainda hoje deve ser assim, era assim naquela época. Então, qual que era a minha mentalidade? O ponto mais importante daquilo que eu estava produzindo era, na verdade, o que as pessoas iriam ver no Facebook. Porque era no Facebook, no feed do Facebook, que elas clicariam e iriam para o meu site. Então eu estava super otimizando esse processo. Faz sentido eu escrever um texto maravilhoso e tal, não sei o quê? Faz, é claro que faz. Só que a parte principal está no título e na imagem que iria lá ficar no card de divulgação dentro do Facebook. Então a maior parte do tempo eu estava pensando em títulos e em imagens chamativas, né? Quase como um 80-20 da coisa, passava 80% do tempo pensando nisso. Então, nessa época, eu acho que eu postava de 3 a 5 artigos por dia no meu site. Então, dessa 1 hora, 1 hora e meia, a maior parte do tempo, né, dessa que eu ficava de manhã, nessa segunda parte do meu trabalho, por aí mais umas 3 horas, 3 horas e meia, eu estava produzindo esses artigos. Né? Então, dava aí mais ou menos 30 minutos para fazer um artigo, 40 minutos às vezes menos, às vezes mais, girava um pouco em torno disso. O ponto é, o mais importante que você deve guardar com você, depois a gente vai fazer essa conclusão juntos, né? Eu me concentrava em produzir ali a parte mais importante, me dedicava a produzir a parte mais importante do conteúdo. Publicando esse conteúdo, aí sim eu teria a terceira etapa, a terceira atividade, que era o quê? Era otimizar aquilo que eu estava buscando. Ou seja, quando as pessoas entravam no meu site, o que eu gostaria que elas fizessem era clicar nos anúncios. Esse era o ponto, era assim que eu fazia dinheiro. Só que aí tem um problema do ovo e da galinha, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Era um problema parecido. Por quê?
Porque ao mesmo tempo que eu queria que o cara clicasse no anúncio e assim ele gerava dinheiro para mim, eu também gostaria que ele clicasse no botão de compartilhar, né? Que naquela época era muito popular isso, hoje em dia eu acho que nem tanto, mas tinha um botão lá do Facebook para compartilhar aquele artigo no Facebook. E era basicamente assim que a gente tinha um excelente motor de crescimento. Ou seja, da quantidade de pessoas que entravam no meu site, eu gostaria ali que 20, 25% compartilhassem o meu artigo. Então, era ter um duplo objetivo. O que não é, nunca, é um bom cenário, né? Porque aí eu vou otimizar o quê? Eu vou otimizar para o cara clicar no anúncio e eu fazer dinheiro, ou eu vou clicar para ele, ou vou otimizar para ele clicar no botão de compartilhar e fazer com que mais pessoas entrem, e mais pessoas entrando eu vou fazer mais dinheiro. Então era meio difícil lidar com isso. O ponto é, eu tentava sempre melhorar, sempre otimizar a página, e isso envolvia também cuidar do servidor, né, da velocidade com que a página carregava, era de fazer as otimizações ali de design, por assim dizer, onde eu coloco os anúncios, qual vai ser a cor do texto dos anúncios, o botão, a posição do botão, etc. Então, essa terceira etapa de otimização, ela durava menos tempo. Geralmente, a última hora de trabalho eu dedicava para isso, pensando nesses pormenores, nessa parte mais técnica, que particularmente eu gosto, né, eu gostava de fazer, que já não exigia tanto criativamente, assim, um pouco, mas não tanto quanto produzir o conteúdo, encontrar o conteúdo, eu fazia essa otimização, certo? Então, essas três atividades eram chaves para que eu gerasse mais audiência. Todo o resto era delegado ou terceirizado. Na verdade, no primeiro ano nem tanto, né? Mas ali no final do primeiro ano que eu comecei a delegar, terceirizar algumas coisas. A maior parte do tempo era eu sozinho, né? Eu estava fazendo tudo. Mas isso foi delegado, terceirizado, mas pro final ali, já pro segundo ano. Todo o resto, na verdade, eu deixava de lado. Deixava de lado de modo que eu só tocaria naquilo se as três principais atividades tinham sido cumpridas. Então, isso fez com que eu cometesse um grave erro, né? Por exemplo, de não captar leads, né? Eu fiquei cego quanto a isso por conta dessa minha super otimização em cima desse ponto. Então, consegui crescer uma grande audiência, mas eu não captei, não sei, nem 50%, nem 20% de todos esses usuários, né? Talvez, né, nem 10% de todos esses usuários como lead. Então, e isso foi um erro muito grave, eu falei aqui num vídeo recente no meu canal sobre isso, o erro que eu estimo ter me custado 10 milhões de reais. Então, o ponto fundamental são o foco nessas três atividades. E dessa maneira eu consegui organizar meu tempo, né? Eu tinha aulas da faculdade no primeiro semestre, que eu estou te contando, foi o ano de 2014, né? Eu fundei o site no final de 2013. 2014 eu estava no último ano da faculdade. No primeiro semestre desse último ano eu tinha menos aulas. Basicamente eu só tinha aula, acho que sexta e sábado de manhã, se eu não me engano, acho que era isso. Então eu tinha boa parte do tempo livre. Então eu focava nessas atividades na manhã. À tarde eu dava mais uma diminuída no ritmo, ia fazer outras coisas, uma atividade de física, preparação, porque querendo ou não ainda tinha umas matérias lá para fazer, então eu tinha que estudar uma coisa ou outra, preparar uma coisa ou outra, né? Fiz faculdade de administração na Universidade Federal de Itajubá, que não era fácil, né? Então, naquela época, agora eu não sei como é que tá, mas era bem exigente, por assim dizer. Então, eu dividi o meu tempo mais ou menos assim, sabendo que no segundo semestre foi onde a coisa apertou, onde eu tinha mais disciplinas para fazer, aí as DPs que eu falei, né? Eu acho que eu tinha umas 2 DPs além das disciplinas normais, se eu não me engano. Tinha contabilidade, acho que isso, uma parada assim. E aí, acho que tinha, não lembro. Enfim, tinha algumas matérias lá no fim do semestre que me tomava mais tempo. E aí eu tinha aulas mais frequentes à noite. E eu fiquei mais tempo em Itajubá por conta disso, né? Estava morando em República com outras 12 pessoas. É uma longa história, vou deixar isso para outro dia. Então, o ponto foi, as atividades chaves. Eu me concentrei nas atividades que eram alavancas de crescimento naquilo que eu estava concentrado. Ou seja, eu realmente queria crescer a minha audiência, porque crescer a minha audiência eu faria mais dinheiro, e foi isso que eu me concentrei. Então, todas as outras
peculiaridades da minha rotina, elas eram menos importantes, certo? Elas entravam depois disso daí. Eu começava o meu dia de trabalho, eu começava o meu dia basicamente trabalhando. Eu queria fechar ali e fazer as principais atividades que eu devia fazer, que era basicamente curadoria, produção e otimização, certo? Então, qual é a moral da história? Talvez, para o seu caso, você não esteja tão necessitado assim de audiência, né, para seguir mais ou menos o mesmo método, mas o meu ponto aqui é você raciocinar. Cara, qual é o meu objetivo, em primeiro lugar? Depois, quais são as etapas ou quais são as tarefas, as atividades que contribuem diretamente para o cumprimento desse objetivo, certo? Dentre essas atividades, quais são as prioritárias? Quais são as que têm uma relação mais íntima, mais direta entre eu fazer atividade e mexer o ponteiro lá que mede o resultado que eu quero alcançar. E assim você consegue se concentrar, focar e ter uma rotina bem otimizada para atingir o seu objetivo. Se você achou legal, se você gostou de saber um pouco dessa minha história, do meu histórico construindo um grande império de audiência, né, de milhões de pessoas, como mostrei lá ao longo do tempo, foram mais de 150 milhões de usuários. Né? Eu estava até falando recentemente, eu coloquei no Instagram de cabeça, porque como eu vendi um negócio faz tempo, eu não lembrava dos números e eu não tinha buscado os prints antigos, aqui os dados que eu tinha. Eu estava falando uma audiência de 50 milhões, mas na verdade foi mais de 150 milhões. Então, cara, foi um império, não é? Foi uma grande audiência que eu conquistei fazendo basicamente isso ao longo do tempo. Naturalmente, depois do primeiro ano eu comecei a delegar muitas coisas, terceirizar outras tantas e me concentrar mais na curadoria de conteúdo. Foi onde eu fiquei mais focado e na otimização também. Na produção do conteúdo eu não ficava mais tanto. Certo? Então, se você gostou desse apanhado, dessa visão, me deixe saber aqui nos comentários se faz sentido eu trazer mais informações, mais aprendizados, lições sobre essa minha jornada produzindo conteúdo com portal de conteúdo, né? Esse grande resultado que eu tive. Se você quer saber mais sobre isso, pode ser legal compartilhar em novos vídeos. Certo? Nos vemos no próximo vídeo.